Se deu bem! Flamengo amplia leque de reforços 2026. Torcida do Flamengo sacaneada e a gente vai descer-lhe a mamona. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, se inscrever, se aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Tem muita coisa aí pra gente conversar e o negócio é o seguinte: hoje no CT em Urubu, o Flamengo fez o seu penúltimo treinamento antes desse confronto diante da equipe do Fluminense às 9h30 da noite, na quarta-feira, depois de amanhã. Decisão, pra mim, o jogo mais difícil que o Flamengo vai ter aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro vai ser esse clássico aí. Enfim, tem coisas relativas a ele que a gente vai conversar, já trazendo aqui a situação dos atletas do departamento médico do Flamengo, tá? Aqueles da seleção continua aquela mesma história. Vai definir só amanhã após o jogo. Jogou pouco, vai jogar. Jogou muito, não vai jogar, tá? Agora, sobre o DM é o seguinte, hoje, no CT em Urubu, Jorginho e Léo Ortiz, tá? Lógico, a evolução ela vai acontecendo paulatinamente, mas hoje foi visto uma melhora bastante considerável, tá? Uma evolução bastante considerável, inclusive ambos foram a campo, tá? O Jorginho tendo mais chances ainda de retornar no jogo diante da equipe do Fluminense. O zagueiro tem essa possibilidade, o Léo Ortiz, de retornar contra o Fluminense, mas é menor do que o Jorginho. O Jorginho já é nome praticamente certo na lista de relacionados. O Léo Ortiz tem uma chance considerável, mas vamos ver aí amanhã, depois de amanhã. E outra coisa, se não puder contar com o Léo Ortiz, vai ter que botar o João Vitor, porque o Danilo não tem condição. Não vai ter condição. Viagem, tá mais longe, tá em Lille, na França, não tá aqui nos Estados Unidos, que é longe também, mas que é mais perto, né? Então não vai ter condição. Então, talvez essa situação condicione tá no 80%, 90%, Ortiz, dá pra ir, de repente ele vai pro jogo. Ué, mas não diz que tem que jogar os garotos, Pedrão? Eu digo. Só que, pô, vai dar ritmo pro garoto agora? Teve tanto jogo pra dar ritmo pro garoto ali ficar ajeitado na equipe do Flamengo, tudo certinho, tudo bonitinho, não deu. E eu avisei, olha, só tem 3 zagueiros. Os outros caras, o treinador não dá chance. Aí vai ter que ver essa situação. O De La Cruz e o Alan ainda sentem dores nos respectivos locais dos problemas. No caso do uruguaio, dores crônicas que ele tem no joelho. E o Alan tem uma fascite plantar, então estão descartados para o confronto diante da equipe do Fluminense, praticamente. A ver a evolução deles amanhã, mas só falta um dia. O Pedro evolui consideravelmente também. Já está indo a campo, né, com aquela nova proteção que o Flamengo desenvolveu para que ele tenha mais mobilidade ali, coisa e tal, mas a tendência é que não vá para o jogo diante da equipe do Fluminense. O atleta deve continuar ali no seu processo de recuperação. Vale lembrar que no primeiro turno foi ele quem fez o gol do Flamengo, depois daquele esporro do Felipe Luiz no Pedro, ele vinha no banco, aquela coisa toda, entrou no jogo e fez um gol de carrinho, botou a bola pro fundo do barbante e o Flamengo venceu por 1-0 naquela oportunidade. Se ganhar por 1-0, tô feliz da vida. O que importa agora são os 3 pontos, ainda mais que o Palmeiras enfrenta o Vitória, uma equipe mais acessível jogando dentro de casa. Inclusive, além das informações aqui trazidas para vocês, o próprio Flamengo, tá? Lógico que a gente apura um ou outro lá dentro. O próprio Flamengo divulgou fotos do Jorginho e do Léo Ortiz trabalhando normalmente em campo, né? O que corrobora com essa informação aí de que eles podem, né? O Jorginho será, mas o Léo Ortiz pode
voltar aí à lista de relacionados. Antes da final da Libertadores, o Flamengo tem 3 finais pelo Campeonato Brasileiro, todas elas às 9h30 da noite, né? Fluminense e Flamengo, 9h30. No dia 22, Flamengo e Bragantino, no sábado, 9h30. E no dia 25, Atlético Mineiro e Flamengo, também às 9h30 da noite. Aí, hoje, estamos a 12 dias da final da Libertadores. No dia 25, o Flamengo estará a 4 dias da final da Libertadores, também a ver qual será a estratégia adotada pelo Flamengo. Acredito que estratégia essa estará condicionada aos resultados do Flamengo e também, eventualmente, do Palmeiras. Se abre uma vantagem, de repente ali, se não abre, o que eu acho que não vai abrir, vai ser tete a tete até o final. Quero que abra, mas vai ser tete a tete até o final, né? E aí vai ter que botar o pessoal todo aí contra o Atlético Mineiro. Ah, mas a final da Libertadores é daqui a 4 dias. É, meu amigo, mas, meu irmão, vamos jogar bola, velho. Vamos jogar bola. Pensa no jogo depois. Tem que fazer o planejamento, a logística, mas se entrar num jogo pensando no outro, acontece o que aconteceu lá em Fortaleza, né? Infelizmente, o Flamengo acabou perdendo pontos preciosos, né? Tivesse mais 3 pontinhos, agora já pensou 6 pontos. Então, tem que pensar nisso aí, beleza? Pessoal, aconteceu um verdadeiro absurdo com a torcida do Flamengo hoje às 10 horas da manhã, quando o site do Fluminense, o Futebol Card, tá? Impossibilitou a compra de ingressos por parte da torcida do Flamengo. Abriu a venda para o sócio torcedor do Flamengo, que não conseguia comprar o ingresso, clicava lá em confirmar compra e a compra não ia. No mínimo estranho, né? Porque torcedores do Fluminense, né? Que a venda já está aberta há um bom tempo, em função do Fluminense ser o mandante da partida, então eles controlam a bilheteria do jogo, a forma como se compra o ingresso, toda a logística. Os torcedores do Fluminense compraram tranquilamente. Não tiveram nenhum problema. Aí, quando abre a venda para o Flamengo, os torcedores do Flamengo, quase em sua totalidade, recebi várias mensagens, nas redes sociais está inundado de mensagens de gente que não consegue comprar ingresso. Na hora da torcida do Flamengo comprar, na hora que liberou, não estava dando para comprar. Que engraçado isso, hein? Olha, é realmente muita coincidência ou será que não? Né? Aí eu já trago até uma possível solução para você. Teve gente que depois, posteriormente, conseguiu comprar, beleza, tal, teve um estresse absurdo, mas tem uma possível solução. Pessoas estão conseguindo comprar pelo navegador Edge. Os outros navegadores, o pessoal não está conseguindo. Pelo Edge, geralmente o cara consegue. De repente não bloquearam, né? Lá na caixinha, bloquearam o Edge, bloquearam só os outros. Tô brincando. Ou será que eu não tô brincando? Né? Que é no mínimo estranho essa situação. Curioso. Né? Espero que não impacte negativamente na presença da torcida do Flamengo. E aí o BAP, a diretoria do Flamengo, que carrega o Fluminense, bem ou mal, que é lá sócio da empresa que administra o Maracanã, mas sem o Flamengo, jamais conseguiriam administrar o Maracanã, porque não teriam capacidade financeira para isso, nem mobilização para encher o estádio todo o jogo, aí para ter a capacidade financeira. Tem que bater lá no Fluminense. Que história é essa aí, meu irmão? Que na hora que a torcida do Flamengo foi comprar, travou tudo, não dá mais. Bom, tem uma galera que conseguiu aí depois. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, apita Fluminense e Flamengo nessa quarta-feira no estádio do Maracanã, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas últimas partidas de clássico, a CBF ela adotou um método de escalar apenas árbitros
da região do clássico. Por exemplo, Flamengo e Vasco, vai estar um cara que é da Federação do Rio. São Paulo e Palmeiras, um cara da Federação Paulista. Grêmio e Inter, um cara que é da Federação do Rio Grande do Sul. Bahia e Vitória, um cara que é da Federação Baiana. Parece que mudaram esse método, escalaram o Davi de Oliveira Lacerda do Espírito Santo para apitar o jogo do Flamengo. Eu não sei por que eles botaram esse método. Por conhecer ali melhor as particularidades em função de fazer a arbitragem do Carioca. A arbitragem do Carioca é uma porcaria, não acho que isso resolveu nada. O Davi Lacerda é um jovem árbitro, bom árbitro. Infelizmente, ele está sendo contaminado por esse ambiente do futebol brasileiro que faz com que os caras deem muitos cartões amarelos, que fazem que os caras apliquem muitas faltas, que picote o jogo. Ele está sendo contaminado por esse ambiente. Mas, na minha avaliação, é um dos caras que, de novidade que a gente tem aí, é que melhor apita, ou menos pior, né? Vamos botar menos pior aí, porque pode fazer uma cagada imensa contra o Flamengo? Pode. Não tô anulando essa possibilidade, mas aí tá aí pessoal que só reclama, Pedrão. Não acho que ele seja um bom árbitro, por mais que ele esteja sendo contaminado pelo cenário do futebol brasileiro, que a arbitragem é péssima. É uma porcaria, como a gente sabe. Pessoal, o Mauro César ele trouxe um comentário e acho que ele é de suma importância, principalmente para o Felipe Luiz, que diz o seguinte: o primeiro tempo contra o Sport é o sinal de alerta piscando muito forte, porque não é a primeira vez. Teve o jogo contra o Fortaleza, contra o Estudiantes, o time do Flamengo não inspira confiança. Eu já venho falando isso aqui também, sempre em jogos de menor mobilidade. Não foi o caso do Estudiantes, né? Que era um jogo de alta mobilização. Sempre em jogos de menor mobilização, sempre em jogos mais banais, o Flamengo acaba se complicando. Então tem que ligar o sinal de alerta para o clássico. Não vai entrando em campo, o Fluminense é o nono, aqui é líder, vamos ganhar de qualquer jeito. Não vai. Vai ganhar se entregar, vai ganhar se desempenhar bem, tiver tesão pela partida. Informações do FanFest, pessoal. Aí, galera que está interessada em ir ao Maracanã para o FanFest, tá aí, da partida entre Flamengo e Palmeiras, final da Copa Libertadores da América. O Flamengo vai montar um FanFest, assim como fez em 2019 no estádio do Maracanã, com vários telões para que o torcedor possa naturalmente acompanhar a partida em união com os seus ali no Maraca. No Maracanã estará aberto. Já temos aqui informação em relação a valores, que eu vou inclusive criticar aqui como sempre, mas vamos falar da abertura primeiro. Para o sócio Nação Maracanã, uma estrela, que é o que tem mais prioridade, dia 18, amanhã, às 2 horas da tarde, já vai estar disponível. Às 2 horas da tarde, para você comprar o ingresso. Para o público geral, no dia 22, acho que é sábado, né? 22, que vê aí. Às 10 horas da manhã, tá? É sábado, isso mesmo. No sábado, portanto, próximo sábado, às 10 horas da manhã, estará aberta para o público geral. Agora, Flamengo, não pode exercer esse tipo de preço aqui, Flamengo. O sócio mais brabo lá vai pagar 25. O médio vai pagar 35. O que tem a menor prioridade vai pagar 40. E o público geral vai pagar 100. No setor norte, que é o mais barato. Leste inferior, o público geral, sem ser sócio, vai pagar 140. Oeste inferior, o público geral vai pagar 180. Gente, pela madrugada, gente. Por R$100 pro cara, é assim que vocês querem que o cara vá ao jogo para ver? Os atletas nem estarão ali jogando.
É legal, o cara se sente pertencente, se sente, mas, pô, você cobrar um valor desse, R$ 100, poderia, sei lá, ser um valor mais simbólico, 1 quilo de alimento não perecível. Pedrão, mas você tem que entender que o Maracanã tem um custo, essa operação, ela tem um custo também. Tá, mas isso aí, cara, é algo que vai impactar negativamente, de forma contundente, as finanças do Flamengo, se baixasse mais, ou então 1 quilo de alimento. Isso aí, gente, é um momento para o Maracanã estar lotado. É um momento para ser escrito na história das páginas do clube. Pode ser o tetracampeonato. É um momento para a Flamengo TV ter a possibilidade de fazer um conteúdo estrondoso. Veja o que foi 2019, as pessoas chorando, as pessoas desesperadas, no bom sentido, com a virada do Flamengo, o enredo que foi, o Flamengo começa perdendo, o pessoal preocupado, comendo unha, gol do Gabigol, depois outro gol, o pessoal sai correndo que nem um maluco, chora, abraça as imagens que isso proporcionou para a produção de conteúdo. E aí, com esse preço aqui, de repente, pode calhar de não lotar. Espero que lote, mas pode acontecer isso. Eu discordo completamente desse preço exercido. Por entender ter prejudicado por um pênalti não marcado do lateral esquerdo Souza dos Santos no atacante Maurício, o Palmeiras fará uma queixa à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, sobre o jogo contra o Santos. Na visão do Palmeiras, o pênalti foi claro. Não achei pênalti. Esse tipo de pênalti, de fato, ele só é marcado aqui no Brasil. Ele não é marcado, não precisa nem ir na Europa. No futebol sul-americano mesmo, isso não é marcado. Futebol tem contato, não é vôlei. No vôlei, se a mão do cara bater na mão do outro cara ali é falta, né? Não é falta? Isso é futebol, tem contato, tem esbarrão, tem... E aí, a depender da intensidade, depender da força, depender ali de uma série de critérios, aí é pênalti. Nesse caso aqui, gente, sinceramente, não achei de forma nenhuma pênalti. E o Palmeiras está reclamando mais para jogar uma pressão aí, já visando o final da temporada. Já está visando aí essa reta final. A arbitragem já entra em campo com medo de marcar qualquer coisa contra o Palmeiras. Com essa reclamação, então, os caras vão entrar se borrando todo de medo da Leila Pereira, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte. A Embaixada do Brasil, isso é importante, hein? Emitiu um artigo com recomendações aos torcedores que vão para a Libertadores, final da Libertadores em Lima. Para entrar no país é preciso ter um passaporte com validade até 6 meses ou identidade impressa e válida. O RG deve estar em boas condições, RG ou passaporte. Até só com RG dá para entrar, porque o Peru faz parte do acordo Mercosul, então tem essa possibilidade também, mas tem que verificar a data de validade, tá? Não dá mole em relação a isso. Pessoal, a Manu fez uma grande matéria aqui no GE, ela que é jornalista lá, Manoel Ribeiro, grande jornalista do GE, pelo que eu pude apurar também. Além da prioridade do Flamengo ser o ataque, em função do Juninho não lograr sucesso ali na posição, o Flamengo ele mira outras 2 posições, que é a de goleiro. O Flamengo quer ter um jogador ali para ser meio que uma sombra do Rossi, se fala em Gabriel Brazão, e o Flamengo quer um atacante com maior mobilidade, características diferentes do Pedro, mas que também seja atacante de ofício, e não plata, e não, enfim, o Alacena que não jogam ali. Se falou em Marcos Leonardo, outrora. Estava mais fácil, agora ficou mais difícil. Então, o Flamengo estabelece também essas 2 prioridades
para a próxima temporada. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto, saudações rubro-negras.